Seja bem-vindo, professor, professora, professores coordenadores e demais participantes da nossa ATPC de Linguagens e suas tecnologias. Eu sou a professora Neuza, PCNP de Educação Física, e essa é a nossa equipe de Linguagens e suas tecnologias. Na ATPC de hoje, nós trabalharemos o tema Erro, parte essencial no processo de ensino e aprendizagem. E o que nós vamos fazer hoje? Apresentar comentários das avaliações do dia 13 de outubro. Realizar indicação literária A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, feita pelo aluno Lucas Lustosa Lopes, da Escola Estadual Professor Augusto da Silva César. Apresentar as concepções sobre a avaliação da aprendizagem, a questão do erro, assim como as percepções e o impacto sobre o erro na perspectiva do aprendiz. Refletir sobre a importância da ação pedagógica no processo de ensino-aprendizagem e também a reflexão sobre a prática, estudo de caso. E, por fim, o fechamento da nossa reunião. Nos comentários referentes à avaliação dos professores do dia 13 de outubro, nós temos: sou professora contratada recentemente e hoje é o meu primeiro contato com a TPC. Primeiro, aprender sobre avaliação nesta perspectiva foi extremamente importante para mim, pois estou me adaptando a esse universo escolar, agora como educadora e não mais como aluna. A indicação literária foi excelente. Como mulher preta, me senti representada, gostei tanto da indicação que irei fazer o curso promovendo uma educação antirracista. Por fim, destaco meu desejo de incluir na minha prática docente princípios avaliativos de inclusão, assim como aprendemos na ATPC de hoje. É muito importante essa devolutiva, porque assim como nós temos a professora que inicia agora, há pouco, na trajetória acadêmica, né, como profissional da educação, nós temos também professores bastante experientes na nossa rede, extremamente competentes, que, por sua vez, até relataram que é um tema, né, sobre as avaliações, que já foi trabalhado algumas vezes. Mas, como nós vemos, a nossa rede é extremamente heterogênea e é importante a gente sempre retomar algo que é primordial na nossa prática pedagógica. Então, foi muito pontual e muito profícua, né? Essa fala da professora. Muito obrigada. E aos colegas que entendem que esse tema já está relativamente, como que se diz, consolidado na sua prática, que tenha um pouquinho mais de paciência, tá? Muito obrigada. A avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes será o tema que iremos trabalhar não somente hoje, mas ao longo dos anos, pois a pandemia irá ficar marcada em todos nós pela perda dos conhecimentos que os alunos poderão um dia recuperar e pela perda dos entes queridos que só Deus poderá responder quando iremos recuperar. Muito pertinente essa avaliação e, de fato, é uma constatação da realidade que nós estamos vivendo no momento. Que tudo passe e que tudo se recupere. A ATPC de hoje abordou uma temática que constantemente suscita em nós, educadores, questionamentos a respeito de qual a melhor forma de avaliar nossos alunos. Os conceitos, exemplos e as falas da professora Kátia Smolly proporcionaram reflexões, elucidaram muitas dúvidas e, principalmente, apontaram caminhos.
Perfeita metáfora da bússola, pois, nesta perspectiva, a avaliação formativa orienta, redireciona e nos conduz ao alcance dos objetivos educacionais pretendidos, tendo em vista a equidade do processo educativo. O processo de avaliação sempre será muito pertinente à vida dos professores para o nosso aperfeiçoamento. Quanto às falas iniciais sobre antirracismo, estereótipos sobre a mulher, o homossexualismo e outros, nos traz muitas reflexões, e uma destas é entender que a desconstrução de ideias da sociedade sobre essas abordagens será um trabalho a longo prazo. Cabe a nós, professores, ajudarmos aos nossos estudantes a entenderem o respeito mútuo. Nós agradecemos todas as contribuições de vocês nas avaliações. Ela é muito pertinente para o nosso trabalho, pois ela também nos ajuda a aprimorar e trazer temáticas que vão ao encontro das necessidades de vocês, professores, para contribuir na sua prática pedagógica. Muito obrigada. E agora vocês ficarão com a indicação literária do Lucas, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Olá, meu nome é Lucas Lustosa Lopes, estudo na Escola Augusto da Silva César e hoje vou estar indicando um livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Primeiramente, eu queria agradecer à diretoria de ensino por ter me convidado e poder falar um pouco da importância da leitura e falar sobre esse livro que eu indico bastante. Bom, Clarice Lispector, ela foi uma vanguardista no Brasil nos anos 50, 60 e em seus livros ela trazia uma perspectiva do psicológico dos seus personagens. Como assim? Os personagens dos seus livros, eles trabalhavam um pouco a si mesmo, eles questionavam a si mesmo naquela história. E isso era muito interessante naquela época, e hoje em dia também. Bom, A Hora da Estrela conta a história da Macabeia, uma mulher. Ela nasceu no norte e se mudou para o sudeste, no Rio de Janeiro. À procura de uma vida melhor, pois sua família morreu e ela se via sozinha nesse mundo. Bom, com o decorrer da história, ela questionava qual era a importância da vida, por que ela vivia. A um momento em que a história ocorria, ela sempre fazia esses questionamentos, procurava entender o sentido do que é o amor, do que é trabalhar, por que precisamos de um amor, por que ela não era amada, por que ela não era bonita como as mulheres do Rio de Janeiro. Ela sempre fazia esses questionamentos. Eu escolhi um trecho para falar nesse livro que ele mostra um pouco o sentido e a forma como Clarice Lispector trabalhava suas personagens. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha uma vantagem de não ser o presente. Sempre há o melhor para o ruim, mas não havia nela miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor fresca, pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia. Só isto. E eu? De mim só sabe que respiro. Outra coisa que eu gostaria de falar desse livro é que eu me vejo bastante nele, eu me vejo bastante na personagem, no momento em que eu questiono a mim mesmo, no momento em que eu procuro entender qual é o sentido da minha vida. Por isso que eu gosto de ler. A literatura é importante para mim porque eu me encontro nos personagens, eu me encontro na história. Às vezes eu viajo pela história e procuro sempre buscar o conhecimento e buscar também conhecer a mim mesmo. Por isso que eu gosto de ler. Prezados colegas professores, né, iniciamos mais um ATPC na data de hoje.
Aí, como vocês veem, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre avaliação e dessa vez o foco está dentro do erro, na questão do erro. Para iniciar nossa reflexão, nós escolhemos essa imagem do rizoma, né, para nos ajudar a refletir um pouquinho, né, sobre o processo de ensino e aprendizagem, né, que é uma atividade complexa que envolve saberes, os saberes de nós, colegas, que nos especializamos em alguma área, e também os alunos que trazem seus conhecimentos, suas percepções, seu conhecimento de mundo, né? Então, como que essa relação ela ocorre, né, e se dá de uma forma produtiva nos espaços da escola. Para nos ajudar a pensar um pouco isso, né, trouxemos essa imagem, pensando no momento que estamos vivendo, né, e de todos os desafios e etapas que experimentamos e estamos experimentando esse processo, né, como no dia de hoje, né, gravando aqui da diretoria de ensino. Então, pensando na questão do erro, né, gostaria de convidá-los a refletir, né, sobre o seu percurso enquanto aprendiz, também como educador. As etapas que vencemos, né, ou mesmo quando vamos aprender uma habilidade específica, seja no campo da música, no campo das tecnologias, né? Vocês que me conhecem sabem, né, dos relatos que eu já trouxe, né, a questão dos instrumentos musicais, por exemplo, que eu só tenho noções de instrumento porque nunca dediquei tempo suficiente para desenvolver essas habilidades, né? Então, dependendo da habilidade que queremos desenvolver, temos aí, né, o percurso, e nesse percurso temos as tentativas, os erros, e a forma como olhamos pode nos ajudar a transformar essa experiência produtiva ou não. Vocês já tiveram, né, as duas ATPCs anteriores, no último mês, em que refletiram sobre avaliação, formatos, formas de avaliar, perspectivas. Na verdade, a nossa proposta para o dia de hoje é olhar mais especificamente essa questão do erro, mas numa outra forma. Na verdade, num bate-papo. Como essa TPC está sendo gravada, né, acredito que a proposta de hoje é trazer algumas ideias, algumas concepções, informação que possa ajudar, né, a gente refletir e aprofundar nossa reflexão sobre esse tema, né. Para a nossa reunião de hoje, eu trouxe para vocês, né, um autor da neurociência, né, que é o Stanislas Dehaene, e nós vamos também ver uma pesquisa desenvolvida lá no Paraná. E, para o final da nossa TPC, nós vamos retomar alguns conceitos da avaliação, de como nós podemos aproveitar, né, no caso, olhar para esse processo de uma forma mais produtiva, que contribua para a aprendizagem, né, desse aprendiz que está nas nossas turmas, nas suas turmas. E vamos olhar no final mais especificamente para a questão do inglês, da língua estrangeira. Então, a gente espera que seja um tempo produtivo, né, que possa contribuir e aprofundar a reflexão desse percurso formativo. Então, o primeiro autor que nós vamos ver é o Stanislas Dehaene, francês, e ele é professor de psicologia cognitiva experimental lá no Collège de France, né? Também diretor, né, da unidade de neuroimagem cognitiva lá em Clare, na França. E o estudo dele, que é esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, é sobre o cérebro, como que o cérebro da criança se desenvolve, né? E como que essas sinapses, essas conexões
favorecem ou não a aprendizagem. Não é? Na verdade, é um estudo bastante complexo que traz, né, várias imagens e experiências, e pesquisas, relatos de pesquisas. Mas o que nós vamos olhar hoje mais especificamente é a questão do erro e o que ele traz para nos ajudar nessa reflexão. Né? Então, um dos elementos que ele traz, ele fala o quê? Que o cérebro se desenvolve, né? As sinapses se desenvolvem de uma forma rica, e que nesse processo, né, as crianças, a questão de relacionar o contexto, as crianças se desenvolvem, na verdade, na barriga da mãe, ele já está aprendendo conceitos, já está reconhecendo sons e já está percebendo, né, através da percepção, ele já está adquirindo vários saberes que vão se confirmar ou não através das experiências que ele terá, tanto na família quanto na escola ou nos outros espaços, né, da sua comunidade. Então, as crianças, um dos elementos que esse autor traz é que as crianças, elas têm, assim, as suas características pessoais e elas diferem, mas no que diz respeito ao cérebro e às sinapses, são as mesmas conexões, assim, não as mesmas conexões, mas conexões similares, semelhantes, né? Inclusive, a questão de que as habilidades das sinapses responsáveis pela linguagem, né, e pela matemática estão aí, né, separadas por alguns milímetros, não é? Mas todas têm esse mesmo potencial. A questão é que todas têm esse potencial para aprender, não é? E quando se fala de aprendizagem, esse potencial de aprender é o mesmo. Não é? Então, a gente tem isso em mente, que toda criança pode aprender. Não é? E a qualidade da experiência que a gente traz, né? Seja em casa, esse autor fala muito para pais, e fala para educadores também. A qualidade dessa experiência que vai ajudar a desenvolver essas habilidades, não é? Que vai ajudar essa criança a descobrir as suas potencialidades. Mais alguns conceitos, não é, que esse autor nos traz. E aí, olhando mais especificamente para a questão do erro, não é? Que o erro faz parte do percurso, né? Que seria impossível, né, alcançar qualquer que fosse o saber, né? No meu caso, aprender a tocar violão, por exemplo, ou piano, sem ter os erros. Ele faz parte do percurso. Para nós que somos de línguas, né, o erro faz parte do percurso, não é? Seja na questão da pronúncia, a questão da precisão, e no caso do aprendiz, né, seja de uma atividade física, seja de uma atividade musical, ele vai ter também, né, experiências que não vai ter êxito, em que ele vai precisar retomar. Então, o que ele diz que é importante? Né? Que o engajamento, e aqui, né, eu trago para vocês uma tradução livre, né, no caso, uma tradução do inglês, né? Que a questão do engajamento do aprendiz, da criança, ela caminha de mãos dadas com a necessidade, no caso, de eu olhar para esse erro, enxergá-lo de uma forma positiva, né, e lidar com ele, não é? Se é uma determinada habilidade, então que eu possa fazer essa correção rápida, né, não deixar aquilo se solidificar ou a criança permanecer fazendo errado pensando que estava certo. Não, né? Ocorreu, teve a ocorrência, então eu preciso retomar, mostrar como se faz corretamente, né? Para que faça sentido, né? Para que ela perceba que aquilo aconteceu e ela possa corrigir. Então, são dois conceitos importantes, né? Aqui ele traz, peço desculpas, né? Não foi traduzido esse, mas vamos lá, né? Ele traz o quê? Que a atividade ativa, né? Que a aprendizagem ativa, né? Que envolve prazer, autonomia, que ela ocorre também através da orientação explícita, né? Pode ser um método, não importa o método, mas que ela seja explícita e que ela traga o quê? Materiais pedagógicos que incentivem, né? Que ajudem, né? Se nós retomarmos as formações da Aline, né? A Aline sempre fala que as imagens, elas contribuem muito, né? A contextualização contribui muito, né? Que são o quê?
que são os ingredientes, né, de uma receita assim vencedora, né, que promove tanto o envolvimento, né, e o engajamento desse aprendiz, né, através do quê? Das experiências, das vivências, né, que envolve essa questão da prática, do desenvolvimento da habilidade. Uma outra coisa que ele traz nesse livro também, que é um conceito importante, que é a questão dos 4 pilares que envolvem a aprendizagem, né? Que é preciso garantir atenção, foco, né? E para isso é preciso ter objetivos claros com relação àquilo que a gente quer ensinar, né? Também a questão do engajamento, né, da curiosidade do aprendiz, que é um fator que ativa o cérebro e que motiva a testar as novas hipóteses. O outro fator, que é o foco da nossa reflexão hoje, é a questão do feedback com relação ao erro, né? Ele permite comparar as nossas hipóteses com a realidade e corrigir o modelo de compreensão de mundo. Porque ele diz, né, que toda criança nasce com esse modelo, né, que ele adquiriu na relação com a mãe, não é? E todas as sensações, percepções nesse período ele vai criando hipóteses, não é? E quando a criança nasce, ela, através da vivência com esses modelos, né, começa dentro dos modelos da família e das vivências escolares ou das vivências na comunidade, ele vai confirmando essas hipóteses. Né? Então, é a questão dos modelos de compreensão de mundo. Nós que somos as estrangeiras, né, e aí eu retomo um pouquinho, né, trago a sardinha para o meu lado, que é essa questão, né? Nós aqui, morando em Araraquara ou em Matão, na nossa região, nós temos uma compreensão de mundo, né? Que difere dos colegas que moram no sul do país, ou no Nordeste, ou num outro país, não é? Então, a diferença, na verdade, a língua ela vai refletir essas diferenças. Na verdade, é como a gente constrói essa concepção de saberes, né? Nesse contexto em que nós vivemos. E a consolidação, que é o quê? Retomar o que se aprendeu, né? Essa consolidação, essa retomada, ela reforça e ela é um elemento chave, né? Então os 4 pilares envolvem o quê? Eu saber muito bem aquilo que eu quero ensinar, seja no campo da nossa área de conhecimento, né? Que seja permeado de atividades que sejam lúdicas, né? Que promovam o engajamento, que promovam a interação, né? Garantir que, durante esse percurso, que as questões, né, os casos, os desvios, os mistakes, os erros, eles sejam corrigidos, eles sejam retomadas a orientação, para que ajude a criança, né, no caso, ou o adolescente, ou o aluno, a confirmar essas hipóteses que ele estava trabalhando. Nós temos, né, nas formações, seja do Centro de Mídias, pela EFAP, seja pela diretoria, conversado bastante sobre aprendizagem ativa, metodologias ativas. Temos também, por conta do nosso currículo, conversado sobre a formação integral do aprendiz, as competências gerais, as competências específicas. Então, tudo isso está englobado aqui, não é? Que é essa formação integral, não é? E garantir que essa retomada, e aí já é um olhar, né, da educação, um olhar que as pesquisas estão mostrando, né, que quando eu tenho objetivos claros e quando eu retomo esses objetivos, eu tenho uma melhor compreensão do percurso e eu garanto uma melhor experiência de aprendizagem. Então, aqui, algumas coisas que ele traz para a gente com relação ao feedback, não é? Que é fundamental compreender que o erro, não é? Que o erro e a questão da retomada do erro não tem nada a ver com a punição. Isso é fundamental. E aí não só ele fala, como os autores, sejam Hoffman, Lucchesi, todos eles falam, né, que o erro não tem nada a ver com a punição, não é? E o feedback, muito menos. O feedback é justamente o que? Aquela informação que eu trago para no caso, o aprendiz, né? Que pode ser uma criança, pode ser um adolescente,
pode ser um jovem ou um adulto, né? Mas é aquela informação que ajuda a refletir sobre o que ele está aprendendo e ajuda a compreender o conceito que ele está aprendendo, não é? Que a aprendizagem se torna mais fácil quando os alunos recebem esse feedback, né, que é detalhado, que é preciso, que aponta exatamente qual foi o erro e que é necessário para corrigir. Que ao fornecer um feedback rápido, né, e preciso, pontual, os professores podem enriquecer consideravelmente a informação disponível para que os seus alunos possam corrigir o percurso. Ele também traz que quando nós garantimos essa experiência, né, garantimos um bom feedback, que é preciso, que é profissional, não envolve questões pessoais, envolve o que? O que o aluno sabe e o que ele quer compreender. Que o erro, então, deixa de existir, né? Que não deixa de ser algo negativo, mas que é o quê? Que é uma parte do percurso, né? Do percurso de aprendizagem. E a qualidade, né? E a precisão desse feedback, ele determina a qualidade daquilo que aprendemos, né? Ele também pode representar outras coisas, né? E aqui é que nós vamos, então, para os outros autores, né? E gostaria de convidá-los a pensar um pouquinho, né? E retomando lá, conversamos no começo, do seu percurso enquanto aprendiz e da sua experiência na sala de aula, né? O que significa o erro para você? Nós vamos ver hoje, né, que de acordo com a abordagem, por exemplo, eu posso ter uma concepção de erro, né, diferente de outra, né? A questão é como eu compreendo esse processo. Vou dar um minutinho para vocês. Nós vamos começar, né, retomando assim, alguns conceitos sobre a avaliação, sobre a questão do erro na avaliação. E quando nós retomamos a literatura, né, seja através de Lucchesi, seja através dos autores da linguística, no caso Penny-Ur, não é, Lightbaum e Espada, o Hoffman, esses autores eles trazem, né, tanto essa questão da concepção do erro, mesmo porque no nosso percurso, eu posso falar isso, vocês viram que eu assumi os cabelos brancos, né? No nosso percurso, nós vivemos muitas experiências, né, de que o erro era algo negativo, de que o erro era também representado nas notas, e essas notas vinham com a conotação de punição. E os estudos na área da avaliação têm mostrado, né, tanto o que também nos trouxe, né, o autor, o Darrey, na França, que o erro ele é parte do percurso. Não é? Ele faz parte deste processo, não é? Que significa que eu estou refletindo, que eu tenho uma reflexão sobre aquilo que eu estou aprendendo. Não é? E se eu não trago exatamente aquilo que deveria, no caso, que é esperado, então é porque houve algum equívoco naquela forma, né, naquela reflexão, em que precisa, então, ser pontuado, né, para ser corrigido, então, para eu ter o quê? Um melhor desenvolvimento, uma melhor concepção, construir esse conhecimento, né? O desenvolvimento cognitivo, que no caso do nosso autor da neurolinguística, né, são as sinapses, né, positivas, nada do desenvolvimento do cérebro, né? Você tem as sinapses que ocorrem, outras que deixam de existir, mas que esse movimento é o que dá a plasticidade do cérebro. O que é super interessante, não é? Mas o nosso olhar aqui hoje é pela questão da aprendizagem. E o que eu trouxe para vocês, o que nós vamos ver, né, é o artigo de pesquisadores lá do Paraná, da UEL, não é? Que fizeram uma pesquisa sobre a questão do erro,
né, na avaliação da aprendizagem e sobre as concepções que os professores têm com relação a esse conceito. Eles pesquisaram 23 professores, né, alunos da graduação de pedagogia. E o objetivo da pesquisa era justamente trazer a questão da percepção, né? Se era algo positivo ou negativo e quais eram os impactos dessa percepção na aprendizagem, no percurso de aprendiz. A questão, né, porque há uma relação, a premissa desses autores, né, que é Sestari e Sibila e Souza, era de que há uma percepção, né, a percepção avaliativa e a percepção do erro, ela está intrinsecamente ligada e ela tem ligação, né, de a forma como ela é compreendida. E eles, então, pediram para esses participantes desenharem, né, na primeira etapa da pesquisa, o que eles sentiam com relação ao erro. E que é isso que eu trago para vocês agora. Eu gostaria que vocês observassem, né, e aí fizessem anotações no seu diário de bordo sobre a questão de como ele se sente. Observando essa imagem, vocês acham que é positivo ou negativo, ou uma incógnita? Vocês acham que essa imagem traz tristeza ou traz alegria? Olha lá, essa imagem, ela traz a questão do fracasso, né? Que é a expressão de tristeza, a questão da vergonha, a questão né, de não ter voz, não é? A incapacidade para aprender, né? E a tradução para aprender. Dos 23 participantes, 83% desses participantes apontaram a questão do fracasso, né, ligada à questão do erro, né, que nada, né, contribui, que gera traumas, gera um sentimento de inferioridade. Né? Então, o aspecto é inalterado, né, a expressão triste dos semblantes, a tristeza, soma a raiva, a sensação de inferioridade. Né, que o erro, na perspectiva punitiva, suscita entre aqueles que o cometem e que são por ele responsabilizados o desejo de se tornarem invisíveis, retirando a alegria, a satisfação e a possibilidade de realização no ambiente escolar. Estudar e aprender passam a ser martírio, quando deveriam configurar-se em desejo progressivamente crescente. O que os autores trazem é que os desenhos foram acrescidos registros escritos e eles revelam quanto a abordagem do erro vivenciada pelos participantes no decorrer da vida escolar foi traumática, né? A participante 4 diz que se sentia sozinha, com o coração partido, né? A P13, né, com vontade de chorar, a questão do desânimo, sobre a questão de raiva, né, de si mesmo, né, porque ou outros, né, que abriu um buraco e se esconder por causa da vergonha. E, né, os autores também comentam, né, que retomam o Lucchesi, né, que a visão culposa do erro na prática escolar tem conduzido ao castigo, né, a forma de correção e direção da aprendizagem. Eu confesso que quando eu li esse artigo, eu pensei, né, nos meus alunos, aqueles que ficavam quietinhos no canto, não é, e achavam que não davam conta nem de saber português, nem de saber, quanto mais inglês. Não é? E eu tenho certeza que vocês devem estar pensando nos alunos de vocês, não é? E vocês estão com eles na sala de aula, não é? E Lucchesi traz isso, né? Que é justamente essa questão, né? Se você aprendeu, você tem sucesso, se você não aprendeu, você tem fracasso, né? Aqui mais alguns relatos. Quando erro, sinto-me diminuída, com vontade de desaparecer,
sinto sem voz, incompetente, muito triste, incapaz, né? Me sinto ignorante, muito incompetente. Aqui nós vamos ter o que? Uma outra percepção, né? Que os autores nos trazem aqui também. E aqui convido vocês a observarem essas imagens. Na pesquisa, dos 23 participantes, também eles tiveram que 4 participantes, né, 17%, que disseram que o erro, o percurso, trouxe, que se tornou, né, embora negativo, se tornou um fator que eles usaram o quê? Para motivar, né? Que configura para eles o que é um ponto de referência importante para dirimir as hipóteses para outros caminhos, né? Aqui, ó, essa participante falou, né? Eu não gosto de errar, fico muito frustrada, mas procuro entender a razão de ter errado para compreender e seguir em frente. É o mesmo que traz essa outra participante, né? Muito desagradável errar, mas eu não deixo que o erro seja maior que eu, e por isso fico me questionando e tentando entender por quê. Então, eles trazem no tese, né? O erro poderia ser visto como fonte de virtude, ou seja, de crescimento, né? Que é esse convite para ressignificar a questão do erro, né? Que está aberto a observar o acontecimento como um acontecimento, e na verdade um erro, é parte do percurso, né? Observar o fato sem preconceito para dele retirar os benefícios possíveis. Aparentemente, é isso que fazem esses participantes, pois reagem de maneira proativa, declarando ter no erro um momento de paragem, reflexão, busca por superações, apesar de revelar surpresas e descontentes face à sua ocorrência. Nesse sentido, né, os erros são pontes para superar os obstáculos, né, sobrepujar as dificuldades e vencer essa questão da culpa, né, da condenação e da exclusão, né? E os autores trazem, então, essa questão do compromisso docente, de perceber, né, o educando na condição de sujeito histórico, né, e que ele precisa o quê? Ele precisa superar, né? No caso, é só mesmo trazendo um feedback que ajude a refletir sobre o percurso de aprendizagem que nós podemos ajudar, né, a essa reflexão necessária ao pensamento, à formação do homem crítico, criativo, empreendedor, dinâmico, né, que é o que está posto nos nossos documentos oficiais. Vocês vejam que essa pesquisa, a publicação dela é de 2018, né, uma ocasião da base, né, e ela retoma a questão da formação integral. Né? Então, a avaliação ela classificatória, ela vai do erro para reduzir a notas, né, para legitimar a reprovação, justificar a exclusão. Nós temos, então, a questão da avaliação formativa, né, que tem no erro um elemento diagnóstico, né, e ela se mostra que é um caminho, um indicador fundamental para a compreensão, seja por professores, seja por alunos, das dificuldades que interpõem a aprendizagem, né? O erro não é uma fonte de inclusão, de exclusão, mas sim de inclusão, quando passa a constituir objeto de reflexão e direcionar as superações e avanços. Então, aqui a gente traz a questão, o que Perrenot, né, propõe, né, que os erros eles não precisam ser combatidos, né, eles podem ser ressignificados, né, e isso depende do nosso olhar, né, do nosso olhar para esse percurso, né, para aquilo que eu me proponho a ensinar, né, que gostaria que o aluno aprendesse, e de como que eu posso trazer esse feedback para ele, de forma que ele aprenda. Então, aqui vocês viram nas APPCs anteriores, não é? Então, aqui a ideia não é aprofundar, mas resgatar, não é?
resgatar o que vocês viram. E aqui eu trago o recorte do nosso currículo, né? Que a avaliação formativa ela tem o propósito de melhorar a aprendizagem durante o processo, identificar os aspectos do processo educacional a serem aprimorados antes de sua conclusão. Ela remete a uma avaliação continuada da aprendizagem, né? Abrange o ambiente escolar, como um todo, né? Um planejamento pedagógico, as metodologias usadas, os professores, não apenas os estudantes. Possibilita as providências sejam tomadas, que as providências sejam tomadas imediatamente para melhorar o resultado de todos. E olha para o estudante como um inteiro, né? De forma abrangente. Para nos ajudar, né, a compreender melhor essa questão, né, trago aqui Lucchesi, né, ele vai dialogar um pouco com a gente, né, e ele traz o quê? Que na prática escolar, nosso objetivo é que nossos educandos aprendam e, por aprender, se desenvolvam. E a avaliação da aprendizagem está a serviço desse projeto de ação e configura-se como um ato de investigar a qualidade da aprendizagem dos estudantes, a fim de diagnosticar impasses e, consequentemente, se necessário, propor soluções que viabilizem os resultados desejados. Ele também traz o quê? Que para que eu consiga trazer essa percepção de aprendizagem, né, que eu possa ressignificar essa questão da avaliação, essa questão da intervenção pedagógica, não é? Com relação à forma que eu enxergo o erro, eu preciso quê? Me conscientizar de que a atividade tem por objetivo iluminar a realidade da aprendizagem do educando. Aqui é Lucchesi, nas palavras bonitas. Que eu também preciso estar comprometido com uma visão pedagógica que considere que o ser humano sempre pode aprender e desenvolver-se. Que, na verdade, é o que vimos aqui no começo dessa formação de hoje, né? Com as questões da neurociência. E, em consonância com ela, ter um plano de ensino consistente e efetivo e a efetiva disposição de investir no educando para que ele aprenda. Então, em suma, todo o aprendiz, né? Todo aluno pode aprender. Né? A questão é como que eu olho para essa questão. Né? Outra coisa que eles nos trazem, que para aprender e efetivamente praticar a avaliação da aprendizagem, necessitaremos fazer uma desconstrução. E aí é o que nós vimos no percurso, né, com os autores lá do Paraná, né? Que precisamos revisitar as nossas crenças mais arraigadas e os nossos hábitos de ação. Né? E que para isso necessitaremos transitar do senso comum para o senso crítico nesse âmbito de conhecimento, que é parar mesmo, pensar. Entender qual é a nossa abordagem nesse nosso trabalho, né? Qual linha que nosso trabalho está alinhado, mas principalmente, né, o que o currículo traz, né? Quais são os princípios que ele traz? E refletir sobre os processos nos ajuda a compreender, né, quais são esses desafios ou as intervenções que precisam ser feitas nesse percurso. Algumas sugestões, e aqui o Laginger, né, em 2017, traz para a gente, que aí são sugestões mesmo, sugestões de atividades, de formas de correções que eu posso aplicar, né? A sugestão que esse autor traz é pedir ao aluno que explique uma determinada resposta, porque quando ele faz essa atividade, ele precisa refletir sobre o que ele fez. Né? E isso vai permitir que ele identifique as questões de raciocínio e estratégias. Não é? Isso a gente experimenta, né, quando está ou escrevendo um relatório ou um texto, não é? Às vezes a ideia não sai do papel, mas ou mesmo quando vai para o papel e você verbaliza aquilo que você colocou, aí você consegue enxergar, não é? Qual foi o raciocínio e o que escapou ali, né? Então, fundamental. Outra coisa que ele traz, que a correção pelo próprio aluno, não é, sob a orientação do professor, pode ajudar o aluno a identificar o erro, não é? E atribuir a falta de esforço ou não a uma causa externa. No caso aqui, vocês viram, né, que eu passei os slides, vou para lá daqui a pouco, a questão da rubrica, não é que a rubrica, ela traz, né, um dos elementos dela é ter critérios claros, bem detalhados, que é para que o aluno possa ter esse engajamento, né, que ele possa olhar e saber o que é esperado dele
e ele poder fazer a própria correção. Então, é uma forma produtiva, né, ativa dele, de promover engajamento, de promover motivação. A correção pelos colegas, né? Essa correção também, além de economizar tempo, pode ter o mesmo efeito anterior, né? Ajuda os alunos a desenvolver estratégias de metacognição, ao se tornarem conscientes do processo de identificar e corrigir erros. A outra questão, né? Correção feita pelo próprio professor, né? E no caso, é essa questão da correção dialogada, né? Em que nós verbalizamos, né? Numa metalinguagem, as etapas, fazemos a reflexão sobre o que era esperado de cada etapa, não é? E como que é feito, que ajuda, né? Para fazer esse percurso, ajuda o aluno a fazer a sua correção. E aí eu trouxe para vocês, né? E nós que somos da linguagem, né? Conhecemos. Aqui é um exemplo do Saresp, não é a questão de uma correção textual, mas nós, na questão da rubrica, nós podemos montar, né, o gráfico, a tabela, como quiser, né? Eu posso. Tudo vai variar dos critérios, né? De eu ter clareza no planejamento da aula, do que eu espero que esse aluno aprenda, quais os critérios que vou usar para correção e qual é a atribuição, né? Como que vai ser a devolutiva disso. Porque a rubrica ela traz esses elementos, e esses elementos juntos ajudam o aluno a ter esse engajamento, a saber o que é esperado e a saber o que ele precisa atender também. É um facilitador, é um instrumento muito útil. Demanda tempo para fazer? Demanda. Mas eu também já ouvi relato de colegas que adotaram na prática e que o tempo gasto em preparar um elemento desse, essa ferramenta, voltou. Foi um bom investimento, né? Conheci colegas também que constroem junto com os alunos, né? Junto com os alunos, definem os critérios, definem os descritores, e aí os próprios alunos. E o relato que eu já ouvi é de que os alunos são mais rigorosos que o próprio professor, né? Porque eles criaram os critérios, eles definiram juntos de forma colaborativa, e nesse percurso, então, eles são mais rigorosos até mesmo, né, do que nós, professores, né? Então, é um bom instrumento, algo para se pensar. Precisamos estudar e compreender melhor como fazer essa etapa? Acredito que sim, eu mesma. Mas quanto mais eu leio, mais perguntas tenho. Mas a questão é a gente saber que é um instrumento importante e a Secretaria tem trazido formações, tem trabalhado essa temática, mas temos autores que trabalham essa temática. Então, é questão de a gente parar um pouquinho, né, e pensar como aplicar, como construir com os alunos, né, e como usar isso a favor da aprendizagem deles, né, que são facilitadores. Então, agora, já indo para a parte final dessa nossa TPC, é a questão. Vamos olhar um pouquinho para o inglês, tá? A gente vai continuar, estamos aqui no TPC de linguagens, vamos continuar refletindo sobre a aprendizagem, sobre como se aprende, aprende melhor, sobre o nosso currículo, mas vamos olhar um pouquinho mais de perto a questão do inglês. E o inglês, porque é oferecido de forma obrigatória, né, a partir, né, do currículo como língua franca, obrigatório a partir do 6º ano, mas qualquer língua, não é? A questão do ensino de línguas. Temos os centros de línguas, mas temos inglês para os pequenininhos também. Então, quais os elementos que interferem aí? Né? Então, o que a PNUR traz? A PNUR é a autora desse livro aqui. Nós, algumas colegas já fizeram, nós já estudamos esse livro juntas, né, um tempo atrás, que é A Course in Language Teaching. E é um livro muito interessante, muito bom, e essa autora, ela fala todas as etapas, né, e das concepções de ensino, e aqui eu trago algumas contribuições dela para a nossa reflexão. Então, quem se propõe a aprender uma língua, seja ela qual for, né, ele vai precisar vencer, né, a timidez, vencer o medo, vencer a vergonha,
se arriscar, né? Pôr em jogo o que ele está aprendendo, né? E não ter medo de falar, não ter medo de praticar, né? E para isso nós temos as tecnologias que nos ajudam, não é? Não só eu não vou contar as histórias do passado para vocês, do meu percurso de aprendiz, porque ele já faz um tempinho, mas hoje a gente tem tanta coisa que facilita, né? E agora, gente, nesse ano, nesse 2020 nosso e 2021, nós aprendemos muito mais coisas, né? Vocês veem, hoje eu estou aqui, né, com vocês, gravando a PPC da Diretoria de Ensino, mas quantas coisas aprendemos nesse percurso, né? Coisas que com certeza eu não sabia lá em março do ano passado. Mas vocês muito mais, né? Porque vocês estão com os alunos, quantos aplicativos, quantas ferramentas úteis para nós ensinarmos línguas, né, para os nossos alunos. Né? Os colegas do Centro de Línguas, né, seja italiano, seja alemão, seja francês, quantas ferramentas, né? E ferramentas que trazem o que? O desafio, né? Que promovem o engajamento. Mas para isso eu preciso professor, né? Considerar essas possibilidades, né? Então esse é um desafio para nós, né? Vamos aprender. Ela traz então, e aqui nós não vamos parar para ver cada abordagem, né? Mas é importante a gente trazer isso para a nossa memória. Né? Quando eu falo do meu percurso formativo, eu acho que eu vivi boa parte dessas abordagens, né? Mas os mais jovens talvez não conheçam a abordagem comunicativa, né? Que vem a partir da sociocultural. Mas nós vivenciamos isso. E, na verdade, quando a gente começa a ler sobre o ensino de línguas, né, no mundo, e vocês sabem que eu tenho lido muito a esse respeito, a abordagem behaviorista, comportamentalista, ela, né, ela tá aí, ela é bem marcada, né, e muitos praticam, né, muitos praticam. Mas a gente também olha para esse percurso e vê que andou, né, conhecimento andou, né, tanto as pesquisas cresceram, a produção de conhecimento no mundo, principalmente no Brasil, né, temos excelentes pesquisadores no nosso campo da área da linguística aplicada, nós conhecemos muitas pesquisas, né, muitos autores brasileiros que fazem pesquisa, né, na área das tarefas, na área das crenças, na área do ensino comunicativo, não é, da abordagem significativa, da questão da contextualização com as crianças. Então, todas essas pontes de pesquisa, né? Nós vemos, então, que caminhou. Então, o desafio é fazer com que, né, nós olhamos para o nosso currículo, que nós temos que a formação integral do indivíduo, né, uma atividade, um ensino que é contextualizado na perspectiva dos letramentos, novos letramentos. Né? Então, é como trazer isso para a sala de aula e fazer de forma significativa, não é? Que promova esse engajamento do aprendiz. Então, retomando, então, PNUR, né? Continuando a nossa conversa sobre a questão das abordagens e das perspectivas, né? E como que o erro é compreendido de acordo com cada concepção de ensino. No caso do audiolingualismo, não é? Os erros eram totalmente, né, o foco era evitar, né, não podia. Então, a ênfase estava na repetição, na memorização, e os erros eram totalmente evitados. Né. Na concepção cognitiva também, não é? Era parte da aprendizagem, mas, se possível, ser evitado. Né? Por que tudo isso? Porque nesse período, o ensino de línguas, no caso, né, era ligado à questão de chegar próximo à proficiência do falante nativo, né, fosse ele americano, britânico, ou de outra parte, né, principalmente essas duas variantes. Mas, no caso, né, o modelo estava no nativo, e por isso, então, que o erro era, a concepção de ensino era totalmente, que tinha que
fazer mais próximo possível dessa concepção, né, dessa pronúncia do falante nativo. Mas isso é lá atrás. Né? Já os estudos de Selinger em 72, né, entre 72 e os anos 90, 80, 90, e aí a gente já tem aí os estudos, né, no ensino comunicativo, em que trazem, e também a contribuição, né, da linha da sociologia, e que essa questão, não é, de entender a língua ligada à cultura, a língua que faz parte, não é, da cultura, do contexto, do meio, e que eu aprendo na relação com o outro. Não é? E os mistakes, ele é parte integral e importante da aprendizagem de língua, né, que são esses autores que nós trouxemos hoje. Né? Penhur, caso da Nina, né? Da Nina Espada e da Patsy Lightbaum. Então, e aí nós vamos, então, caminhando. Né? Por que se fala em interlíngua? Porque nesse processo de aquisição de uma outra língua, nesse processo de reflexão sobre essa língua, a língua que eu sei me comunicar, que é a minha língua materna, e nesse processo de aprender a outra língua para me comunicar com o outro, eu vou ter semelhanças, coisas que posso associar, né? Que eu posso lembrar, que eu posso associar, pode ser o som, pode ser a escrita, e eu vou ter essa produção no processo. Né? Então, que foram esses estudos que nos levaram, então, para as questões do ensino comunicativo. Né? Então, o ensino comunicativo ele já traz a questão do sentido, né, do significado, e que para eu poder falar com o outro, né, uma das questões que o ensino comunicativo trouxe, e pontuou bem aqui, eu posso ter construções perfeitas, linguisticamente falando, mas que não comunicam, porque estão desconectadas da cultura, desconectadas de sentido. Então, é fundamental que essa minha comunicação na outra língua faça sentido. Então, há erros que não comprometem a comunicação. Né? Outros, sim, porque a diferença na pronúncia pode levar a uma outra compreensão, então prejudica o sentido. Então, esses eu preciso corrigir, para outros, não. E Krashen, ele traz essa questão também do monitor, mas essa questão de que eu preciso, sim, acompanhar o percurso, mas que eu preciso receber um input compreensível, não é? Para que eu possa adquirir a língua. E a correção, ela precisa ser feita para facilitar essa compreensão. Então, caminhando agora, né, já estamos indo para o finalzinho. Nós temos aqui, ó, que nós estávamos conversando, que eu não temos mais essas duas, temos essas variantes, mas o inglês ultrapassou essas fronteiras. Não só as colônias britânicas, que hoje, né, já são nações, países, as antigas, né, colônias, mas muito mais que isso. O inglês, então, tem, né, nós vemos nos textos tanto de Crystal quanto de Gradol, de 2006, que falam que a língua, para ela ter status de língua franca, ela precisaria demonstrar o impacto dela nos campos, né, do conhecimento, da economia, da comunicação e vários outros campos. E de lá para cá, com a intensificação
da globalização, aí tudo que estamos vivenciando, a língua inglesa tem alcançado esse status, né, o status de língua franca. E, nesse sentido, então, a questão, por exemplo, do falante nativo, ela cai, porque eu vou ter vários, né, que são nativos, mas que não necessariamente britânicos ou americanos. Eu vou ter outros, né, outros falantes nativos. E tem também uma grande, na verdade, as pesquisas mostram isso, né, que tanto para professor de língua, do inglês especificamente, o número já ultrapassa professores como eu e você, né, que não temos como língua materna, esse número já ultrapassa o número de falantes nativos. Então, hoje o inglês ele é uma língua que é usada para comunicação, né, para a maioria das publicações em vários campos de áreas de conhecimento estão na língua inglesa. As questões das relações comerciais, das econômicas. Então, tudo isso tem aumentado, né, a questão da demanda, né, a demanda pelo ensino, a demanda por exemplo, a questão do inglês nos anos iniciais, o mundo praticamente, né, a Europa, né, através das suas políticas públicas de incentivo, todos os países europeus já têm trazido essa questão, né, têm revisto seus currículos e trazido essa questão do ensino do inglês nos anos iniciais para os seus currículos e também garantido a oferta na escola pública, na educação básica, como também países na América Latina também, né? Nós temos a Colômbia, o Chile, a Argentina, o Uruguai e vários outros que estão trazendo essa questão de antecipar o ensino para a educação, para os primeiros anos da educação básica, como também para os bem pequenininhos, não é? Para os anos iniciais. No nosso país, esse movimento tem crescido bastante nos municípios, não é? Em vários municípios brasileiros, por exemplo, o estado de Goiás já traz a questão da oferta do ensino de inglês no seu currículo dos anos iniciais, como disciplina. Então, é um crescente. E para nós, professores de inglês, nós temos o desafio, então, né, de compreender esse ensino, não é? de reconhecer as outras variantes, e para quem está fazendo o curso oferecido pela nova escola, fazendo os exercícios orais, vocês vão perceber que nós temos outros falantes, não é? Falantes com outras pronúncias, não é? Seja indiano, seja turco, paquistanês ou australiano, mas você vai ter várias variantes nos áudios do curso. Então, são desafios para nós, né? Compreender como garantir esse ensino nessa nova perspectiva, né? A perspectiva de língua franca. Né? Como também é importante essa questão da reflexão crítica, de ensinar o nosso aluno, não é? A reconhecer essas culturas, esses contextos, os materiais que temos recebido né, no caderno do currículo em ação, traz as questões culturais, né, traz a integração de conteúdos, então são todos elementos que vêm nesse sentido, né, no sentido de preparar o nosso jovem para se comunicar, né, para ter acesso a esse conhecimento, compreender o outro, né, respeitar o outro, e se comunicar. Eles já fazem isso, de certa forma, né, jogando como eles jogam e participando das redes. Não é? Nós que temos filhos adolescentes sabemos, né, que eles têm aproveitado bem essa questão da internet e do que a internet pode oferecer, mas aí aumenta a nossa responsabilidade, né? Seja como pais, seja como educadores,
de promover, né? Promover diálogo, promover atividades, tarefas, situações de aprendizagem que eles possam, que ajude a refletir, né? Que possa ter diálogo, que eles possam perguntar e compreender, não é? Ajudar, são todos elementos que ajudam na formação integral, né? Que é compreender quem eu sou, não é? Qual a minha contribuição para esse mundo que eu vivo e o que eu posso fazer, né? Seja aqui, seja em outra parte do mundo, mas como que eu posso encontrar sentido, não é, para minha existência. Mas vamos lá, voltando para a questão dos erros, né? A questão do erro, não é? O que a Patsy Lightbaum e a Nina falam para nós? Também, né? A questão de fazer parte natural da aprendizagem, parte do percurso, né? Que reflete o processo do aprendiz, que é importante garantir o feedback, né? E a instrução ela é útil quando o aprendiz está pronto para compreender, quer dizer, que as questões que nós temos estudado, né, que é essa questão de não trazer um desafio que é maior do que o que aquele aluno pode entender, compreender, é um elemento. Mas se está muito distante, ele pode causar frustração. Não é? Então, mas nós de inglês, nós temos isso bem claro, né? Que a gente garante o vocabulário que vai ser ensinado, não é? A apresentação desse vocabulário, a retomada do que ele sabe, né? Das estratégias de leitura, de compreensão do texto, para que ele possa ter confiança, né, no que ele está fazendo, mas também caminhar, né? Ampliar quando tem integração de conteúdos com o ensino do inglês, e aí a língua adquire não só a questão como objeto de aprendizagem, que é a questão de expandir vocabulário, de conhecer as estruturas linguísticas, mas também como meio, né? Qual é a língua que eu vou usar para falar daquele assunto? Então, tudo isso é importante, não é? Garantir para que o aluno possa compreender, ter relação com o que ele já sabe e caminhar a partir daí, né? Ela também fala que a correção excessiva pode ter um efeito negativo. Por exemplo, às vezes a gente está tão preocupado que o aluno não está entendendo, ou que ele falou alguma coisa que está totalmente errado, que corrige em cima. Não dá nem tempo dele perceber qual foi o erro, né? Então, ela traz assim, alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? A questão de corrigir, retomar aquilo que está sendo explicado, mas para a turma toda, né? Não especificamente para alguém, mas para a turma toda, como um todo, sempre retomar. E no caso, numa situação de imersão em que você está aplicando uma atividade, né? Que a gente está aplicando uma atividade em que está promovendo essa questão deles reconhecerem os comandos que já aprenderam, essa questão da atividade, seja um diálogo, ou seja uma tarefa que eles estão tentando desenvolver usando a língua. Então, a gente pode usar a questão dos gestos, todos os recursos que nós usamos, né? Para ajudar. E não ficar traduzindo toda hora, porque traduzindo toda hora também, eles acabam acomodados pensando, né, que eu vou ouvir a tradução, então eu não preciso nem pensar. Então, é bastante coisa. Nós que somos da língua sabemos que é o nosso dilema constante, mas é algo para a gente cuidar, né? Agora, a nosso favor, nós temos os dicionários eletrônicos, né? Melhorando a banda agora na escola. Vai ser bacana, né? Vai ser bacana. E incentivar os alunos, né? A acessarem esses dicionários, né? Ouvirem os insumos linguísticos para eles poderem melhorar a aprendizagem, mas o mais interessante seria eles praticarem, né? Pequenos roleplay, pequenas atividades em que eles podem se arriscar, perder o medo, perder a vergonha.
E temos aí o nosso currículo paulista, né? A base, né? Aqui é só para relembrar, só para retomar. O currículo, então, ele traz essa questão do inglês como língua franca, mas ele também traz a questão dos eixos, né? Temos a leitura, temos a oralidade, a escrita, a questão das estruturas linguísticas e a questão cultural. Então, a língua, ela vem tendo uma perspectiva sociocultural, não é? Mediada por gêneros, né? E as situações de aprendizagem, né? Bem orientadas por eixos temáticos e que podem ser desenvolvidas com tarefas, né? Tarefas que tragam esse desafio. Então, aqui nós temos as 10 habilidades que vocês conhecem e aqui já estamos caminhando para o nosso encerramento desse nosso encontro. Né? Então, nós vamos retomar o que nós vimos na reunião de hoje, consolidando, né? E retomando o nosso autor da neurociência. Né? E o que ele traz para nós é o seguinte, que os estudos da neurociência, eles convergem para coisas muito simples que podem ser garantidas pelos pais, né, com seus filhos, como também por nós, professores, não é? Que, se nós trouxermos para a nossa prática, implementar, vai ajudar bastante na aprendizagem, né, desses alunos, desses conceitos, na questão da formação integral. E para trazer essas colocações, ele traz nessa questão da plasticidade, né, que as sinapses elas ocorrem de forma muito dinâmica na infância, e se o jovem tem estímulos, não é, por questões de desafio, né, como o Vygotsky traz, né, da zona proximal de desenvolvimento, não é, um desafio que tem a ligação com aquilo que eu sei e que seja possível, realizável, mas que ajude a caminhar. Então, esse movimento, né, de promover a reflexão, de trazer desafios que sejam possíveis, realizáveis, mas que sejam desafios também, tudo isso ajuda com a aprendizagem e ajuda o quê? Ao desenvolvimento dessas sinapses no nosso cérebro. Nossa, super interessante. O livro que eu mostrei para vocês, ele está em inglês, não é? Mas vocês tiverem interesse, vale a pena. Uma delícia, assim, é uma leitura prazerosa, simples, mas que traz muita informação bacana e é voltada para a questão da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo, mas ligado com esse olhar para o ensino de línguas. Né? Então, ele traz que não subestime, né, o potencial de cada aprendiz. Né? Eles têm as características pessoais, são diferentes, mas a capacidade cognitiva é a mesma para todos. Né? Todos nascem com as sinapses. Né? E que essas conexões que permitem, né, o desenvolvimento. Então, o que a gente precisa fazer para garantir que eles possam alcançar todo o seu potencial é justamente isso, né? É promover atividades que ajudem a confirmar essas hipóteses, né? Que eles têm. Então, esses desafios, essas habilidades, elas vão se reciclar. Né? E mesmo os conceitos abstratos que eles trouxeram lá da infância, elas vão se confirmando a partir das situações que nós podemos oferecer. Né? Então, aquela situação que nós vivemos lá na nossa infância, não é? Em que a gente tinha a questão só da leitura e da cópia, eram situações muito simples que contribuíam para uma coisa só. Não é? Se a gente promover atividades em que eles vão colocar em jogo o que sabem, né? Vão se arriscar a perder o medo, a conversar com o outro. No nosso caso específico, usar a língua, não é? Em que eles vão poder
até promover intercâmbio, não é? Entre escolas nossas, né? Ou fazer o vídeo agora com o concurso do postcard, não é? Falando da cidade, mostrando a cidade em que mora, tudo isso são situações em que eles podem colocar em jogo o que eles sabem. Então, ele fala, tire vontade, né? Não subestime, todos podem aprender, todos têm capacidade cognitiva para aprender. Então, o desafio está esse, né? Em trazer uma atividade, propor atividades, né? Que ajudem a aprender. Oh, perdão. A questão do contexto, né? A questão do foco, né? De manter o foco. A questão, né, de tirar proveito, né, de que as crianças, elas são ativas, são curiosas, e mesmo os adolescentes, né, os adolescentes têm as questões características da adolescência, né, e nós que já temos nossos filhos, já passaram dessa fase, a gente sabe, né, e também trabalhou com aluno, eu, na sala de aula, trabalhei com alunos do 6º ano até o 3º médio, então, todas as características, né, todas as fases, mas eles, as atividades promovem engajamento, né, no caso as tarefas, os desafios, não é? A gente consegue potencializar, não é? E principalmente promover o engajamento, não é? E a autonomia na aprendizagem, né? Que são as metas e, na verdade, são as habilidades, né, que estão previstas no nosso currículo para serem desenvolvidos. Se nós trouxermos esses elementos, ele fala, né, a escola, o lugar da escola pode ser um lugar de prazer, né, de aprendizado, de onde eles descobrem as potencialidades que eles têm, né, e que o que eles estão aprendendo fazem sentido. A questão do incentivo, de valorizar os esforços, né, também ajudar os estudantes a pensar, a promover, a propor atividades que sejam desafiadoras, mas essas atividades precisam ter objetivos claros, né? E o objetivo, quando ele é bem definido, ele já contribui para a avaliação, né? Ele contribui para que o aluno saiba o que é esperado dele e contribui também para a forma que ele vai ser avaliado nesse percurso, né? Então, tudo isso ajuda na aprendizagem. E com relação aos erros, que foi a temática do nosso percurso de hoje, eles fazem parte desse percurso, né? Precisamos aceitá-los e corrigir. Simples assim, né? Não é para promover trauma, nem é para deixar a pessoa com autoestima, nem para se sentir punido, né? A gente caminhou, né? A gente estava lá atrás. Agora não, né? E, na verdade, trazer isso para a nossa prática é libertador para nós e para os nossos alunos, né? Eles acreditarem que eles podem aprender, acreditarem que o que eles estão aprendendo vai fazer sentido para eles, para a vida deles, que eles vão usar na vida deles. E que aprender uma tarefa, saber lidar, falhar ou lidar com a frustração, né, de cometer um erro, faz parte do processo, né? Não é um fator de depreciação de ninguém, né? Simplesmente parte do processo. Então, corrigir, aprender, né, e fazer bem, né? As rotinas, elas ajudam bastante, né? Então, as rotinas, aquilo que é conhecido, traz segurança, né? E tempos de descanso. No livro, ele fala o seguinte, que toda criança precisa de uma boa noite de sono, nós adultos também, e os adolescentes principalmente. Então, dormir bem à noite faz bem. É claro que isso foge do nosso controle com relação à escola, né, da nossa governabilidade, mas os tempos de descanso, né, eles são importantes também, porque ajuda a focar, né, a pôr energia e focar. Né? Um elemento que ele traz também é que é importante ser lúdico, que é importante
promover, né, jogos, atividades diferenciadas e tudo mais, também informações na sala, decorar as salas, mas tudo em excesso faz mal. Então, ele também traz que excesso, né, informação demais confunde. Né? Então, essa questão do foco. Né? E com isso eu encerro essa parte, né? Passo a palavra para a Rosicler, que vai fazer a finalização. Então, eu agradeço e desejo a todos uma boa semana, né? E que vocês precisarem, tiverem dúvidas com relação ao concurso do postcard, né? E do concurso que seguiu nessa semana também para vocês sobre o curso, é só entrar em contato. Um grande abraço, uma boa semana para todos. Obrigada.